Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje a gente vai falar de um tema que afeta a qualidade de vida de bebês a adultos, a dermatite atópica. E para descomplicar esse assunto, estamos aqui com a presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Regional Paraná, Paula Bley. O que é exatamente a dermatite atópica? O que faz dela diferente de outras alergias? Tá. Dermatite atópica, ela é uma doença de pele, né? Então, como a gente fala dermatite, a gente tá falando de uma inflamação na pele. Derma, pele, e ite, inflamação. Atópica é quase que sinônimo de alergia, né? Então, quando a gente fala atopia, a gente fala alergia. Porém, nem toda dermatite atópica vai ser alérgica, tá? Daí a gente vai ter que partir para investigação, isso aí, com testes e exames de alergia. Mas, de uma maneira geral, a dermatite atópica, o que é? É uma inflamação crônica da derme, da pele, que pode ser causado por doença alérgica ou não. Pode ser causado por doença alérgica alimentar, mas na grande maioria das vezes, pasmem vocês, é por alergia respiratória. Todo mundo acha que doença de pele igual alergia alimentar, e não é, tá? Pode ser, né? Claro, tem bastante paciente, principalmente os menorzinhos, que a dermatite atópica está ligada a alimentos, mas na grande maioria das vezes a dermatite atópica alérgica está ligada com a parte respiratória, ácaros, epitélio de animais, etc. A gente vai conversar isso mais para frente. Mas o mais importante é entender que a dermatite atópica é uma doença inflamatória, é uma cascata inflamatória imunológica que vai desencadear uma série de fatores imunes que vai desencadear essas lesões na pele, que se caracteriza por pele mais ressecada, vermelhão na pele, coceira. A dermatite atópica tem que ter prurido, tem que ter coceira. Então, isso é um dos principais pontos na dermatite. Se não coça, provavelmente o diagnóstico não seja de dermatite atópica, seja de outra doença de pele, né? Porque não é só a dermatite que a gente tem na pele. Temos outras doenças, tem micose, etc, etc. Então, se não coça, pouco provável que essa doença seja dermatite. A principal característica da dermatite atópica é coçar e fazer lesões em lugares específicos, dependendo da idade do paciente. Então, quando a gente olha para um paciente, dependendo da idade, se é bebê, se é criança maiorzinha, se já é adolescente, se é adulto, a gente já sabe onde estão as características dessa dermatite, né? Então, apareceu aqui. Isso não é dermatite. Como que Tá? é? Geralmente, quais lugares estão Por exemplo, associados? bebê pequenininho, tá? 0 a 4, 5 meses ali. Principalmente face, tronco, área de extensão. Quando a criança já fica um pouquinho maior, a gente já tem, a gente já tem dobras, tá? Braço e joelho, pescoço, área de cintura. E isso vai se traduzindo também para criança maior, adolescente e adulto. O adulto mais velho, já o adulto já mais pro idoso, assim, a gente já tem área de extensão de novo. Então, existem algumas características de localização para determinada idade também. Então, a gente sabe. Adulto dificilmente vai fazer dermatite atópica em bolinha, que isso é mais para criança. Pode acontecer? Pode. Mas um bebê é muito mais comum do que um adulto, que faz aquele eczema. Eczema é aquela lesão bem endurecida, infiltrada, que coça, que os pacientes relatam, que verte água. Justamente porque é um processo inflamatório. De tanto coçar, a gente fala que abre a pele, né? Abre a porta de entrada ali e pode vir infecção. Aí vem as complicações da dermatite atópica. Então, ela tem características específicas dela. Ela não é uma doença aleatória, assim, uma manchinha ali, a dermatite atópica. Ela tem suas características específicas. E o prurido é a principal dela, a coceira. E uma coisa que a gente vê também é muitas pessoas. E aí você me disse se é realmente uma confusão, né? É às vezes aquela alergia que dá pela fralda do bebê, pelo contato da fralda do bebê. Essa é a dermatite atópica ou não? Então, normalmente, se é só na área de fralda, isso é uma dermatite de contato. Então, o que vai acontecer? A dermatite de contato em área de fralda, agora já não é mais dermatite atópica, tá? A gente vai falar de outra doença aqui da pele. A dermatite de contato pela fralda, ela pode ocorrer por
vários mecanismos ali. Pode ser o material da fralda, às vezes aquela fralda muito plástica, aquele plástico da fralda, principalmente na área de lombar aqui do bebê, né, que fica aquele contato ali, pode ser o plástico. Mas a grande maioria das vezes é a própria urina em contato com a pele do bebê, mais o tal do lencinho umedecido, que tem um monte de produto ali que pode causar irritação, que fica ali abafado pela fralda, mais a urina, mais esse contato, que daí vai fazer uma dermatite de contato. A dermatite de contato de fralda, ela é caracterizada por estar na área de fralda. Se você tira a fralda do bebê, você vê que está na fralda. Não Então, tem isso mais não nenhum é lugar. uma dermatite atópica, isso é uma dermatite de contato causada pela fralda e os outros componentes ali, que pode ser fralda, pode ser lencinho, enfim, que a gente falou agora. Mas não é atopia. Perfeito. E, então, caso tenha ali na região da fralda e também outras regiões do corpo, daí não seria essa dermatite de contato. Poderia ser. Se a gente já tem. E a gente pode ter as duas, né, junto. A gente pode ter a dermatite de contato, um bebê que já tem a predisposição a fazer dermatite atópica. A gente é geneticamente programado para essas doenças alérgicas, né? Então, um bebezinho que já tem histórico ali, que está tendo uma dermatite atópica, já tem uma pele mais sensibilizada, já tem uma pele mais ressecada, mais exposta a essas inflamações, entrou em contato com esses produtos de lencinho umedecido, a urina, tal, a pele já está sensibilizada, pode fazer uma dermatite de contato em cima de uma pele que já tem uma dermatite atópica. São 2 diagnósticos. Então, pode acontecer, pode ter o que a gente chama de sobreposição de doenças, né, de diagnósticos, pode sim. E Paula, quando você fala então que as principais causas associadas ali estão a rinite, alergias respiratórias, como que esse processo se dá? Isso, boa pergunta. Você sabe que hoje a gente sabe que essas doenças alérgicas, elas têm. O espectro é todo o mesmo, né? A gente chama isso até hoje. Hoje a gente já chama de doenças do tipo 1 ou type 2. Tipo 2, né? O type 2. Que são doenças que têm a mesma base, o mesmo fundo imunoalérgico. Então, a rinite alérgica, a dermatite atópica, a asma alérgica, a conjuntivite alérgica e hoje também já a esofagite eosinofílica, que é uma alergia no trato gastrointestinal, que começa lá no esôfago. Todas essas doenças, elas têm o mesmo fundo imunológico. Então, quando a gente trata a base desse fundo imunológico, que hoje a gente tem medicação para isso, que chamamos imunobiológicos, para doenças graves do tipo 2, quando o paciente tem tudo isso e é tudo grave, a gente trata a mesma base imunológica. Então, na verdade, a dermatite, a rinite, a asma e a conjuntivite alérgica é tudo a mesma doença. Só vai mudar o lugar. E o que exatamente é essa base imunológica? É o padrão, assim, do organismo? É o padrão do teu organismo, né? Todos nós, a gente é movido por células imunológicas. Então, dentro de uma alteração tipo 2, dentro da alergia, a gente tem uma expressão de interleucinas, isso é nível molecular, tá, gente? Nível celular, assim, eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. A gente tem uma expressão de células imunológicas chamada interleucinas, que vem lá dos eosinófilos, basófilos, a IgE, a imunoglobulina E, que nós alergistas falamos bastante. Vamos investigar a IgE. Porque através dessas células imunológicas, quando presentes no organismo do paciente, desencadeada por um gatilho genético, tá? Então, você tem que ter esse gatilho genético para abrir essa cascata imunológica, que ela vai se expressar no teu sangue ali, vamos dizer assim, e vai provocar essas alterações inflamatórias. A gente tende a pensar em alergia, assim, como muito referente a coisas específicas, né? Então, eu tenho alergia a ácaro, por exemplo. Quando a gente está falando, então, dessa base imunológica, a gente está falando de um padrão de reações e alergias que podem acontecer em resposta a determinados agentes. Isso mesmo. Perfeito. Então, por exemplo, os ácaros podem despertar a minha rinite e também a dermatite atópica. Exatamente. Por causa que o ácaro você vai inalar, vai ser absorvido pela mucosa nasal, que vai desencadear essa cascata imunológica, onde a gente vai ter ali a expressão de basófilos, eosinófilos, mastócitos, que vão liberar citocinas e interleucinas no sangue, que vão liberar o principal
que todo mundo conhece, que é a histamina. Por que todo mundo conhece? Porque o que a gente toma para alergia? O Antialérgico. anti-histamínico, O que é né? o antialérgico? É o antihistamínico. Ele faz o quê? Ele bloqueia a histamina, que é essa célula que é liberada lá atrás, em todas essas outras células que eu te falei ali. Só que isso é uma, né? Então, só o antihistamínico, sozinho, às vezes, ele não vai dar conta. Então, precisa de outros tratamentos aí associados, né? Principalmente na dermatite atópica. E a manifestação, assim, começa geralmente em que idade? Pode ser que alguém nunca tenha tido nenhuma O bebê? manifestação. O bebê, A a dermatite dermatite atópica. atópica? Aham. A gente tem um desenho dentro lá da alergia que a gente chama de marcha atópica. Existem algumas picos de idade que fazem uma expressão maior das doenças, tá? Não necessariamente nessa idade só vai ter isso, naquela idade não vai ter aquilo, não é isso. Tanto que o desenho da marcha atópica, você vê o gráfico, ele vai, desce, mas assim, não é estanque, né? Então, assim, na primeira infância, até os 5 anos, a gente tem o quê? A maior expressão de dermatite atópica e alergia alimentar. Aí isso começa a baixar perto dos 5 anos e começa a subir o quê? A rinite alérgica e a esofagite eosinofílica. Paralelo a isso, a gente tem a asma alérgica. Ai, mas meu filho tem 2 anos e tem asma. Tá, não que a criança de 2 anos não possa ter asma, mas na grande maioria das vezes, essas crianças, esses padrões respiratórios da criança menorzinha, tá mais ligado com vírus, hiperreatividade brônquia, que é a asma mesmo. Então, a gente vê que o diagnóstico de asma, a gente fecha um pouquinho mais tarde. Diagnóstico de rinite alérgica, a gente fecha um pouquinho mais tarde. Ah, mas meu bebê de 1 mês, de 1 ano, coça o nariz. Tá, pode ser uma hiperreatividade da mucosa nasal e não vai fechar diagnóstico de rinite alérgica. Mas se esse bebê de 1 ano, 2, já tem uma expressão de IgE, que a gente consegue medir no sangue, já aumentada, a gente já liga o sinal de alerta. Pô, esse bebê está caminhando na dermatite, na marcha atópica. Ele tem sinal de dermatite atópica que pode ser leve. Então provavelmente ele vai ter uma rinite alérgica. Essa criança tem uma alergia alimentar que está ligada com alguns sinais de dermatite atópica, então ele muito provavelmente vai ter uma rinite alérgica e uma asma alérgica no futuro ali, 5, 6, 7 anos, que vai vir com uma expressão maior. Então, existe uma lógica dentro desse caminhar alérgico, assim, sabe? E isso tudo o alergista a gente já conhece bem e a gente sabe o que esperar de cada doença, assim, e o que vai vir, né? Então, o que você poderia dizer, por exemplo, para os pais que estão ali preocupados com possíveis sinais de alergia? O que seria o primeiro passo para Consulte buscar? o seu alergista, primeira coisa. Não, mas é verdade. Você está vendo que o bebê tem alguns sinais característicos de dermatite atópica. Você está ouvindo aqui a gente conversar e falar, tá, eu acho que esses sinais aqui é de dermatite. Já está com o nariz escorrendo, a criança está ali com 1 ano e meio. Leva para uma avaliação com o alergista, né? A gente vai solicitar esses exames, talvez fazer teste na pele, talvez não, porque às vezes criança muito pequenininha, a pele é hiporreatora, não reage direito. Vai depender de uma série de fatores. Mas o exame de sangue vai nos dizer muita coisa já, né? E a avaliação clínica do paciente, sempre avaliação clínica. E o ligar o alimento ao processo ali. Eu acho que pode ser leite. Tá, mas quando que começou? Como é que foi? Como é que parou? Então, não é assim, toda vez que toda criança que toma leite vai ter... Não é assim, né? Tem que ter o link entre uma coisa e outra. Então, isso tudo tem que sentar e conversar com o médico, alergista de preferência. E quando a gente fala, então, da alimentação, você falou, por exemplo, não tem um só alimento ali que vai funcionar para todas as pessoas como um causador. E uma das perguntas que são feitas online sobre é justamente essa relação entre a alimentação e a dermatite atópica. Se tem algum alimento geral que piora o quadro ou algum alimento geral que melhora o quadro. Mas então varia. De novo, você tem que ter essa tua predisposição genética para isso. Não é uma né? regra geral para... Não é uma regra geral. Não é que todo mundo que tem dermatite atópica tem alergia alimentar. Não, tá? 20% das crianças, mais ou menos, tá? Com dermatite atópica grave. Dermatite atópica leve,
na grande maioria das vezes, tá ligado mais com o estilo de pele, estilo de vida ali, produtos que não estão adequados para aquele momento ali e tal, que deve ser avaliado também, tá? Mas falando em dermatite atópica grave, 20% das crianças com dermatite atópica grave que já são 1,5%, 2% do universo de dermatite, então você vê que a gente vai afunilando, assim, não é tanta gente. Essas crianças que têm uma dermatite mais grave pode estar associado com um quadro de alergia alimentar, sim. E quais são esses alimentos principal? Leite, ovo, trigo, banana. Tá? A banana entrou nesse quadro aí com uma certa expressão, assim, sabe? Mas então toda criança que tem alergia ao ovo vai ter dermatite atópica? Não. Tem criança que tem alergia ao ovo e que só faz sintoma gastrointestinal, vômito e diarreia, por exemplo, né? Então precisa ser avaliado isso aí. Mas de uma maneira geral, os principais alimentos causadores de dermatite e de alergia alimentar são esses na primeira infância, né? Mais para frente, na fase de criança, adulto jovem, adulto, a gente tem outros alimentos, mas aí com uma expressão diferente. Daí a gente vai falar de alergia alimentar, daí não é dermatite atópica. Daí é outra expressão, outro quadro, né? Uma criança com dermatite atópica, a gente pode esperar um adulto com dermatite atópica necessariamente? Ou é algo que pode ser curado? Então, a dermatite atópica, ela vem em picos, né? A primeira infância, né, até os 5 anos ali, depois dá uma melhorada e depois a gente vê o adulto que não foi tratado adequadamente lá atrás, fazendo dermatite atópica de novo. Mas se foi tratado... Dermatite atópica não tem cura, né? Porque é uma doença crônica imunológica, igual a rinite alérgica. A gente controla, mas não tem cura, né? E as vacinas de alergia? A gente controla muito bem os sintomas com as vacinas também. E também a gente vê melhora da dermatite atópica com as vacinas lá de alergia, tanto injetável quanto sublingual. Que a gente fala vacina até já entre aspas, porque fala vacina parece que é uma dose só, né? Não é, é um tratamento imunológico. Então, o nome certo é imunoterapia para alergia, né? A gente vê um controle bem expressivo, sabe? A gente diminui muito o uso contínuo de medicação, tal, mas a gente não vai curar o paciente. Abre outro parágrafo. Hoje a gente está com uma gama de medicamentos, eu vou colocar entre aspas, novos no mercado, que não são novos, eles têm estudos já de 10 anos aí, né? Mas a gente diz que é novo porque agora que a gente conseguiu que os órgãos que regulamentam as medicações, né, e o uso e distribuição, a ANS, Conitec, Anvisa, tal, liberassem essas medicações que são chamadas de imunobiológicos ou outras classes que é chamado de pequenas moléculas, para tratar essas doenças imunológicas crônicas. Trata tanto doença alérgica quanto doenças hematológicas, neurológicas, reumatológicas. Então, a gente tem esses chamados imunobiológicos. Dentro da alergia, a gente tem algumas medicações que são para dermatite atópica, que realmente estão mudando o curso da doença atópica grave, tá? Não é para qualquer dermatite. Então, esses pacientes, já tem estudo aí de 10 anos, mudou a doença dele. E mudou essa marcha atópica, a marcha alérgica dele. Então, um paciente que começou com uma dermatite atópica grave, com 2, 3, 4, 5 anos ali, provavelmente ele ia ter uma rinite, uma asma, uma coisa alérgica mais para frente, mais grave, a gente parou essa marcha, esse caminhar alérgico grave do paciente. É como se tivesse parado de evoluir a doença. Exatamente. Porque a gente cortou essas interleucinas inflamatórias ali, controlou elas, então ela não se expressou para mais doenças nesse paciente. Então a gente mudou o curso lá da doença. A gente curou o paciente? Não sei. Né? A gente ainda precisa de mais tempo aí. A gente tem 10, 12, 15 anos de estudo, mas ainda não é o suficiente. Porque se a gente tem 10, 15 anos de estudo, um paciente que estava com 4, está com 20, né? Então, ainda é um paciente novo. Então,
o que vai acontecer com ele com 40, com 50? Ele vai expressar de novo essa doença ou não? Mas até agora, esses pacientes estudados no mundo inteiro, a gente vê que a doença está sob controle. Então, será que a gente achou a cura lá da dermatite atópica grave? Não sei. Mas até agora, os resultados são muito animadores. E quando a gente fala da dermatite atópica que não é tão grave, quais os tratamentos hoje que são mais eficazes? Tá. Isso é uma boa pergunta, porque isso é a grande maioria, né? Então, aquela dermatite atópica leve e moderada, o tratamento principal é tópico. Ai, que saco, eu vou ter que passar hidratante. Vai, querido paciente, você vai ter que passar hidratante, tá? Não tem jeito. O que é uma dermatite atópica? É uma quebra da barreira cutânea da pele. Não tem outro jeito da gente refazer essa barreira cutânea que não seja passando hidratante. E não adianta passar qualquer hidratante, né? Porque tem muitos hidratantes no mercado, principalmente o que os pacientes gostam de usar, que são os cheirosos, que não é hidratante. Aquilo pode ver no rótulo, assim, loção perfumada. Ai, A gente todos fala, os meus. é perfume em forma de loção, não é hidratante. Então, quando a gente tem uma doença de pele, que a gente precisa recuperar a ceramida, fosfolipídio, todas essas estruturas da pele, não é com o hidratante de Babalu que vai resolver. Né? Aliás, pode até piorar, porque ali dentro tem corante, conservante, um monte de substância irritante da pele ali. Então, existem hidratantes que são os que vocês não gostam, que não tem cheiro. Tem paciente que, é até fedido. Mas são esses que vão recuperar a tua estrutura de pele. Né? Então, tem vários, assim, esse dermocosmético, né? Não vou falar nome aqui, que não cabe, mas o principal cuidado é com a pele. Então, um banho... Eu não vou falar de banho morno, porque a gente mora numa cidade muito fria. Não dá pra gente tomar banho morno. Não falo para meus pacientes, não vou fazer tortura com você. Ideal, né? Só que no banho, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, nada de passar sabonete em barra, né? Entender o rótulo desse sabonete. Dias muito frios, vai tomar banho quente, tem sabonete em óleo, né? Que são os cleanser oils. Tem bastante hoje já no mercado, produtos ótimos. Então, é um óleo que funciona como dermolavante, que não agride tanto a tua pele e você toma banho com ele. Aí você já sai, já nos primeiros 5 minutos pós-banho, já passa teu hidratante. O hidratante tá gelado. Sim, nós estamos com 3 graus em Curitiba. Pela internet tem coisa que esquenta hidratante. Tipo Sério? umas coisinhas elétricas, assim, tipo de mamadeira, para esquentar a mamadeira, você esquenta o hidratante. E dá pra usar de uma forma bem tranquila, não vai afetar. Não, aí você põe lá, não tolero, o hidratante tá gelado. Eu escuto isso, assim. Compra essas coisinhas que esquentam o hidratante. Ou então deixa o hidratante no quarto. Não deixa no banheiro, que o banheiro tá gelado. Deixa o hidratante no quarto. Põe o aquecedorzinho no banheiro, deixa o hidratante perto lá do aquecedor enquanto tá tomando banho. Quando vai passar, o hidratante já tá menos congelado, né? Então, tem que ter subterfúgios, inventar coisa aí pra passar o hidratante. O que não pode é não passar. E o hidratante é o principal, então, nesse tratamento. Nesse tratamento, essas 2 etapas, né? O banho e a hidratação. Aí depois, vai depender como é que tá a tua dermatite. Tá com eczema, tá com a lesão ativa. Daí a gente tem que ver. Tem infecção secundária, às vezes tem que usar um creme um creme tópico com antibiótico. Às vezes, só o corticoide tópico é o suficiente. Existe uma outra classe lá de medicação tópica, né? Tópica é de passar. Sempre que a gente fala tópico é de passar. Que são os imunomoduladores, que têm um papel de alterar essa imunologia ruim que está na pele ali, tentar trazer ela para o mais normal possível. Então, a gente, às vezes, alterna, assim, o uso de imunomodulador contínuo com o uso de corticoide tópico nos picos de crise. Mas corticoide faz mal. Nem sempre, né? Tem que saber usar. Tem que saber qual corticoide usar. E tudo Nem todo corticoide é pelo igual. médico. Tudo orientado pelo médico, né? Nem todo corticoide é igual. Tem corticoide que você não deve passar na face, principalmente face de bebê. Essas pomadinhas que o povo gosta de usar, que tem um monte de coisinha, geralmente é um monte de coisinha com dose de baixa concentração que não serve para nada.
Então, usa a medicação direito. Não fica comprando medicação à toa. Daí fala, eu tenho um monte de remédio lá em casa. Eu falei, traz pra mim. Daí eles vêm com a sacola, assim. Metade eu falo, pode jogar fora. Que não Metade tem não serve pra uma nada. efetividade ali. Pra dermatite atópica ali, não Aham. serve pra nada, entendeu? Inclusive, pode até irritar mais. Então, a dermatite atópica, ela é uma doença chata, porque depende muito mais do paciente ter esses cuidados, assim, em casa, né? Uhum. Do que a gente, assim, como médico. E é difícil, eu sei. Adolescente não gosta de passar creme, adolescente menino é difícil. Então, homem com dermatite atópica, eles são mais resistentes a passar creme, porque daí tem o pelo, gruda no pelo. Tá calor, aí tá calor a gente troca, em vez de usar creme, a gente usa loção. Então, tem bastante opção no mercado que dá pra gente orientar, né? O paciente tem que vir falar pra gente. Não adianta falar assim, não, tudo bem, eu vou usar. Aí chega em casa e fala assim, não vou usar esse creme porque é muito melado. Fala pra gente. Doutor, eu acho esse creme melado. Então, tá bom, então vamos procurar outro, que você se adapte mais. Normalmente eu tenho amostrinha assim no consultório, veja esse, qual você prefere, né? Porque a gente precisa achar o creme que se adapte ao paciente. Não tem o melhor creme, não tem a melhor marca. Existe aquela que se adapta melhor. Aí, o que você acha dessa? Fala, acho boa. Mas eu gosto mais daquela. Tudo bem, desde que não seja o perfumado, tá bom. Então, a gente tem que adaptar. O mais importante é o paciente entender que ele precisa usar. Porque é uma doença de quebra de barreira de pele. E você mencionou, então, a importância dessa hidratação também no pós-banho. A hidratação sem o banho, ela tem outros efeitos? Precisa ser esse conjunto? Como isso funciona? Porque quando a gente usa o creme mais adequado, você não precisa ficar repassando esse creme. Você usando esse creme uma vez por dia depois do banho, Entendi. é o suficiente, né? E qual é o jeito mais fácil de você passar creme? É a hora que você já tá sem roupa, né? Porque agora aqui, nesse frio, vou tirar a roupa pra passar creme, mas nunca, né, E é que eu vou só fazer uma isso. vez ele por dia que você pode passar, que é o Passa uma suficiente, vez é o então. suficiente, porque daí ele tem essa ação de 24 horas. Mas tá calor, vou tomar 2 banhos. Daí passe 2 vezes, porque a hora que você toma banho, você tira a maior parte do creme que tá ali, né? Mas na grande maioria das vezes, esses bons cremes que são feitos para dermatite atópica, você passar uma vez por dia é o suficiente. Não precisa ficar passando. E o jeito mais fácil é a hora que você já tá sem roupa, né? Passar o creme. Sim. E você também mencionou ali os sabonetes, né? Pra gente tomar cuidado também. Teriam alguns componentes que seriam bons ser evitados? Ou é Tem. mais questão também de fragrância? Os propileno glicol, parabeno, álcool, perfume, corante. Existe sabonete com corante, acredite se quiser. Nossa. Agora, uma pele que é atópica, que é alérgica, que é sensibilizada, botar corante e álcool vai irritar, né? Não vai arder igual o álcool que a gente passa na pele. Mas com o passar do tempo, usando isso durante 2, 3 anos, é claro que vai sofrer irritação essa pele. Então, tem que aprender a ler rótulo e identificar ali esses produtos, esses conservantes ali que devem ser evitados. E que outros cuidados que alguém que tem dermatite atópica precisa ter? Por exemplo, pode ir no mar normalmente? Na praia? Então, você sabe que o sol, ele ajuda bastante com a dermatite atópica, né? O sol, ele, pelo raio UV, um dos tratamentos para doença de pele, psoríase também, a irradiação UV, ela melhora bastante. Tem até alguns serviços para tratar psoríase grave que tem uma cabine de ultravioleta, né? Então, o sol, ele melhora. Com protetor solar ou sem? Sem. Sem? Sim. Ok. Aí tem que ficar lá uns 10 minutinhos antes das 10 da manhã tomando sol direto. E não pode ser pelo vidro. Tem que ser Precisa sol. ser Isso vale para exposto vitamina real. D também, tá? Já aproveitando o gancho. Área exposta, né? Com a lesão, ou se pensando em vitamina D, qualquer área exposta, 10, 15 minutinhos sem barreira. Então não pode ter vidro, não pode ter protetor solar, não pode ter nada, né? Isso pensando no sol, tá? E no mar? Se você tá com lesão aberta, vai arder. Então, não é que não pode ir no mar, é que vai ser desconfortável. Mas não vai né? piorar, por exemplo. Não vai piorar, só que você sai do mar, principalmente criança pequena, já passa uma água doce ali, assim, para retirar o que pode ficar melecadinho e ardendo ali. Principalmente se você passou protetor solar. Aí gruda, protetor solar, a areia, a água do mar, pode irritar a pele. Mas o suor, aí pode irritar a pele. Aí os bebezinhos estão com aquelas fraldas plásticas de água,
né? Você Sim. vai somando essas coisas, assim. Ai, no calor, eu acho que piora. Por causa do suor. Então, você sua nessas áreas aqui, que são as áreas da dermatite atópica, vai ter mais lesão. Ah, é por causa do suor? Porque essa área é a área da dermatite atópica. E daí o suor aqui, ó, a gente sua, né? Quando tá aqui, do calor, assim. Vai piorar porque o suor é um fator irritante. E a dermatite atópica, ela é contagiosa? Sabe que isso é uma pergunta bem importante para ser feita. Porque, claro que não. Dermatite atópica não é contagiosa, né? Eu falei no começo, assim, é uma doença imunológica, né? Então, e isso é uma coisa interessante que até nos protocolos de gravidade lá de doença, a gente tem uns índices de qualidade de vida, que a gente chama, que é uma das perguntas. Se você já sofreu algum tipo de preconceito, de bullying, de tiração de sarro, de pergunta estranha, assim, que é isso? Isso passa? Da pessoa ficar meio assim, criança que tá em natação, outro coleguinha ficar bem assim, eu não vou entrar na piscina, olha a pele dele, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer e esse espaço é importante para isso. Dermatite atópica não é contagiosa, tá? É ruim só pro paciente que coça, arde e tal, mas ele pode pegar lá no eczema que não vai transmitir doença através daquilo ali. Eu imagino que tem um impacto também ali na saúde mental também do paciente, né? Tem. Isso a gente chama de burden da dermatite atópica, BURDEN. Né? A gente até nos congressos, quando a gente vai dar aula disso, a gente até tem uma figura que é um iceberg. E a pontinha do iceberg é a lesão. Então, a dermatite atópica que você vê, que é a lesão, é só a pontinha do iceberg. A gente tem um monte de complicação para baixo. A saúde mental do paciente. O adolescente que não quer vestir saia, shortinho, porque tem lesão na perna. O adolescente que não quer na viagem de escola, porque vai ter que entrar na piscina, lá no hotel, e ela não quer pôr biquíni, ele não quer pôr calção. Vai gerando depressão, ansiedade, isolamento social. Porque, não vou mostrar minha perna, tá feia. Eu não vou colocar meu braço lá, porque daí eu vou entrar na piscina, vai todo mundo me olhar e ficar assim, porque ficar com medo que passa a doença. Isso para adolescente é muito complicado. Fora as outras problemáticas lá da dermatite atópica, por exemplo, a coceira. Criança pequena se coça dormindo. Nem percebe, né? Nem percebe, mas os pais percebem. Aí os pais não dormem. Aí isso É um efeito em cadeia, né? somado noites e noites sem dormir, a qualidade de vida do pai no dia seguinte, da mãe tá péssimo. E o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, daí a mãe não dormiu direito. Então, tudo isso é o burden lá da dermatite atópica. A dermatite não é só uma lesão na pele, ela carrega todos esses problemas sociais, vamos dizer assim, né? Junto com a dermatite atópica. E vocês têm discutido, porque assim, não tem solução fácil, né? Mas vocês têm discutido alguma forma de talvez interromper esse burden ou diminuir ao longo do tratamento? Então, esse é o objetivo, né? Não é só tratar a lesão. Porque quando você trata a lesão, você trata todo o resto. Você trata todo esse bolo desse iceberg que está embaixo, né? Então, o esforço é para tratar a lesão, Que é o para que melhorar causa tudo todo isso o aí. resto, né? E controlar a coceira. O nosso principal desafio na dermatite atópica é controlar a coceira. Porque os antihistamínicos têm pouca efetividade no controle do prurido da dermatite atópica grave, né? E você tem uma dica para isso? A gente tem algumas medicações que a gente usa, né? Não é corticoide oral, pelo amor de Deus, gente. Mas eu uso corticoide oral, melhora. Melhora, porque a doença alérgica, a dermatite atópica é uma doença inflamatória. E o que é o corticoide? Um anti-inflamatório potente. Então, ele vai melhorar. Só que o efeito rebote de quando a gente para o uso do corticoide oral é pior. Então, aquela lesão que era X, ela vai virar X mais 1. E daí o que o paciente vai lá? Toma de novo. Aí melhora. Aí vem X mais 2. A gente vê bastante. Eu tenho menina que faz uso de corticoide injetável. Aí esse corticoide dura 20, 21 dias, começa a sair esse efeito, vem de novo a dermatite atópica, a coceira, o incômodo, ela vai lá e faz de novo. Isso tem uma série de implicações para a saúde de uma maneira muito ruim.
que não deve ser feito. Então, existem outras maneiras da gente controlar esse prurido, essa coceira lá da dermatite. Paulo, eu queria voltar um pouquinho na questão da saúde mental que a gente falou então, que ela pode ser uma consequência, né, da dermatite atópica, esse prejuízo da saúde mental. E eu queria saber, o estresse e outras questões podem agravar de alguma forma a doença? Agravar, sim, mas não é causa isolada, tá? Eu recebo muito essa pergunta. É estresse, doutor? O estresse sozinho não tem poder de criar uma doença alérgica, né? Mas o estresse, ele piora, assim, quadros alérgicos de pele. Por quê? Porque a nossa pele, ela é extremamente inervada. A gente tem muita terminação nervosa na pele, né? Você já viu aquela expressão antiga, nervos à flor da pele? Uhum. É verdade. Por quê? Porque a gente tem bastante terminação nervosa na pele. E muitos pacientes que têm doença de pele, o foco do gatilho do estresse vai ser a pele. Então, vai coçar mais, vai aparecer mais lesão, vai ressecar mais, vai, né? Mas não que isso vai aparecer urticária, por exemplo, mas não que seja a causa, mas é um fator de um gatilho, um fator agravante, assim. Sim, então se alguém tá percebendo ali uma certa correlação, é porque tem. Tem sim. Ok. E uma pergunta muito feita online é se existem produtos naturais que podem ser usados para ajudar no tratamento. Então, cuidado com esses produtos naturais, tá, gente? Eu tenho uma paciente que estava usando um óleo essencial de uma marca bem famosa aí. Era o óleo de copaíba. Ela desenvolveu uma dermatite de contato horrorosa pelo óleo de copaíba essencial da marca boa, tá? Uhum. Então, assim, nem tudo que é natural é maravilhoso, né? Normalmente, sim, mas cuidado. Vou passar babosa. Cuidado, às vezes você pode ter uma irritação pela babosa, entendeu? Mas, por exemplo, vou passar um chá de camomila, vou tomar um banho de chá de camomila para acalmar. Realmente acalma, né? Aveia coloidal, fazer um emplastro lá de aveia. Se você não tem alergia à aveia, pode usar, né? Mas toma cuidado, assim, se você vê que está irritando a pele, lembrar que coisas naturais também podem irritar. Ué, já não está falando de alergia alimentar a ovo? Ovo não é natural e não pode causar uma reação alérgica? Então, não é porque tudo que é natural não vai Tem sofrer um nenhum efeito processo colateral, né? inflamatório em algum momento, né? Uhum. Então, de uma maneira geral, sim, pode ser usado, mas prestar atenção, né? Perfeito. Nessa causa e efeito, assim. E lembrar que nem só o produto natural vai resolver, né? Tudo, assim, né? Então, pode usar associado, como um fator calmante. Não vejo problema nenhum, desde que você não tenha problema com isso, De né? preferência avaliando com o médico também. Sim, sim, sim. E para finalizar, então, qual é a dica de ouro que você quer deixar para quem convive com a dermatite no dia a dia? Banhos, cuidado com o banho. E hidratação logo após o banho. Isso é essencial. Não deixar suor na pele muito tempo. Uso de roupa menos sintética possível. Então, mais algodão, roupa mais básica, né? Mulheres, principalmente, sutiã de renda, essas coisas. Tentar uma coisa mais básica, um cotton, um algodão ali, né? Meia em criança, sem aqueles bichinhos, aquelas meia acrílica, né? Meia sempre lá de algodão. Então, esses são os cuidados básicos, assim, né? A roupa, o suor, o calor, o banho, os cuidados com o banho e a hidratação. Esse é o dia a dia do paciente, né? Eu vou tomar bastante água. Ajuda, né? Mas a água sozinha não tem poder de hidratar a pele. Lógico que tomar água faz bem para tudo, né? A gente precisa de água, a gente é uma plantinha que a gente precisa de água. Mas também não adianta só tomar água e não usar o hidratante, não vai resolver. Uhum. Então, não tem assim, pela dermatite atópica ser uma doença multifatorial, não existe uma coisa que a gente faça que vá melhorar. É um conjunto de ações que vai controlando essa tua dermatite, né? E precisa ser avaliada, né? Qual é a causa? Da onde vem? É alérgico, não é alérgico?
Então, a outra dica de ouro é consultar um alergista para definir a causa dessa tua dermatite. E ter orientações mais personalizadas Mais personalizadas, mesmo, e exatamente. eficazes. Ótimo, perfeito. Então, muito obrigada, Paula. Foi um prazer conversar com você. E muito obrigada também a você que nos assistiu. Mais informações, como até a imagem que a doutora Paula comentou aqui no podcast, você pode encontrar no site da Revista Ampla, em revistaampla.com.br. Muito obrigada e até a próxima.